Quando você nasce numa família desorganizada, você é levado. Você é levado do jeito que dá. Faz tudo do jeito que dá. Na minha casa, a gente não era prioridade. Prioridade era meu pai, porque minha mãe era apaixonada por ele. E por causa disso, se eles brigassem, a gente apanhava. E a gente foi crescendo naquela situação. Um dia tinha, outro dia não tinha. E um dia tinha pancadaria, outro dia tinha um xingamento. E a minha mãe completamente desequilibrada, porque ela era apaixonada pelo meu pai. E com essa paixão, ela se tornou uma pessoa totalmente desequilibrada. Todo ano era um filho, nós somos 11 irmãos. Então, sempre tinha muita briga, muita briga. E a minha mãe ia, onde ela disser, alguém falasse para ela que meu pai poderia mudar, ela ia. Ela acreditava em tudo. A vida dela era para ele. Só que ele era um cara mulherengo, ele era um cara que muito gente boa, muito simpático no meio da rua, muito mulherengo. E ela se submeteu àquilo. Passou anos da vida dela querendo aquele homem. Então quando chega na minha hora de ficar adulta, eu tinha a aversão da minha mãe, porque eles diziam que eu era parecida com ela. E aí eu brigava. Eu não queria ser parecida com ela. Eu não queria ter aquelas atitudes que ela tinha. Eu não queria aquele amor. Se aquilo era amor, eu não suportava a ideia. Então, eu nunca soube o que era o tal do amor. Eu nunca soube, eu não suportava que as pessoas tocassem em mim, eu não suportava, eu não tinha amizade, eu brigava com tudo e com todos. Depois, e eu fui levando a vida na tora, no fogo, eu trabalhava, mas eu também não parava no emprego porque eu brigava. Eu era difícil de lidar. Mas chegamos até aqui. Passou muita água debaixo dessa ponte aí. Não foi pouca coisa, não. Foi muita água, muito xingamento, muita palavra, muita maldição. Tudo de ruim aconteceu. E não tinha para quem reclamar, porque na minha época você tem que respeitar. E você não pode reclamar nada com nada nem ninguém. Para resumir a história, a única coisa que valeu mesmo foi eu ter encontrado o desenvolvimento pessoal. Foi o que valeu. Valeu ter vivido até aqui, valeu para eu ter encontrado o amor. Eu encontrei o escape, o amor. Eu consigo falar amor. Eu consigo gostar de alguém. Eu consigo muitas coisas que antes não valia para mim. Não é que não valia, eu escutava, mas eu não sabia o que era aquilo. Então, a terapia, o desenvolvimento pessoal, há uma necessidade. Porque você vai criando casca grossa. Nego te dá uma facada, você sara de qualquer maneira. Deus te dá uma porrada, você vai levando na tora.
Ninguém tem pena, ninguém quer saber, ninguém está interessado em saber. Então, quando em 2023 eu escutei falar do vendo na internet, vindo do trabalho, e eu escutei um cara falando: ó, você não tem essa identidade. Você não tem essa identidade. A sua identidade não é essa. Eu falei: como é que é isso? Para resumir, eu peguei o bilhete, fui para o Brasil, conhecer lá um cara chamado Pablo Marçal. Como é que é? Depois tinha um outro rapaz que trabalhava com ele, o Matheus Ribeiro, que tinha o Clube 459. Então ele disse, olha, contando, né, uma história, ele disse, olha, às vezes você está tem um castelo e você está embaixo e você sente familiaridade com aquele castelo, você deseja ir conhecer aquele castelo, saber o que tem lá dentro. E eu morava em Lostorf, embaixo de um castelo. E tudo que o Pablo falava encaixava comigo. Tudo que aquele homem falava. Então eu passei a dormir e acordar com aquele homem falando. O que aconteceu? Partiu o Brasil e eu fui. Agosto de 2023. E aí lá foi assim, me senti em casa. Eu não conhecia ninguém, aquelas palavras era como se aquilo fosse familiar para mim. Foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Como pessoa, foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. E de lá, de agosto de 2023, até agora, 2026, eu participei de mentorias, participei de imersões, umas boas, outras ruins. Valeu eu ter cuidado de mim. E sigo em frente.